Pessoal, tudo bem? Aula passada a gente falou sobre a distância entre dois pontos. Iniciamos aí nosso conteúdo de geometria analítica. Vimos que a distância entre dois pontos, né? Só para a gente revisar aí a fórmula, que é uma formulazinha bem tranquila. Deixa eu apagar isso aqui. Formulazinha bem tranquila, né? Só para a gente relembrar aí. Vou pegar aqui meu ponteiro. Então, a distância, por exemplo, aqui entre o ponto A e o ponto B, a gente já viu que é a distância de A até B é igual a raiz quadrada. Aí nós temos aqui as abscissas, XA menos XB ao quadrado mais XA, ou melhor, YA, né? YA menos YB ao quadrado, certo? Só para a gente relembrar a fórmula. Bom, hoje nós vamos falar de ponto médio e baricentro. O que é esse negócio de ponto médio? O que é esse negócio de baricentro? Bom, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o calibre da minha caneta. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, desculpa. Ponto médio é o ponto em que divide a reta na metade. Então, esse M aqui, né? Esse M aqui, ele é o ponto médio entre A e B, certo? Tem uma formulazinha bem tranquila que a gente vai demonstrar aqui. Como é que a gente calcula o ponto médio de uma reta, de uma semi-reta, né? Ou melhor, de um segmento de reta. Então, pessoal, já está escrito aqui, ó, fica mais fácil. Considerando apenas a abscissa, cada ponto, né, coordenado tem abscissa, eixo X, e tem ordenado, eixo Y, certo? Vamos fazer apenas do eixo X, que o raciocínio com relação ao eixo Y é o mesmo, a gente já vai direto para a fórmula do eixo Y, certo? Então, nós temos aqui XM, né? Se aqui é metade, aqui também é metade entre E e C, certo? Ou seja, o D está no meio de E e de C. Considerando apenas o eixo X, né, o eixo das abscissas, nós temos aí que D é igual a E, ou melhor, DE é igual a DC. Como é que a gente calcula aqui o DE? O DE, ele é o XM menos o XA. Vai me sobrar esse pedaço aqui. Então, XM menos o XA. Isso é igual a DC, né? Que é XB menos XM. Então, se eu tenho esse tamanho todo aqui, e eu tiro esse pedaço aqui, me sobra esse pedaço aqui, certo? Então, XM menos XA é igual a XB menos XM. Bem tranquilo, esse XM, ele está aqui subtraindo. Ele está subtraindo. Vem para o outro lado, somando. Então, nós temos XM com esse XM, 2XM. Esse XA, ele passa para cá, somando. Então, nós temos 2XM igual a XA mais XB. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado. Então, esse 2 passa para cá, dividindo. Então, o XM, vou até botar um XM aqui. O XM, vou escrever aqui. Então, o XM, vamos colocá-lo aqui. XM é igual a XA mais XB dividido por 2. Ou seja, é a média aritmética, desculpa, é a média aritmética entre os pontos A
e o ponto B. Isso vale a mesma coisa para o eixo Y. Não vou fazer o eixo Y, porque é o mesmo cálculo. Então, eu vou achar se xm ele é xa mais xb dividido por 2, o ym ele vai ser ya mais yb dividido por 2, certo? Então, nós temos aqui, ó, o m, ele tem... Então, o m, ele tem o valor de x dele e o valor de y dele. Então, nós temos aqui já que o valor... Então, nós temos que o m, todo ponto tem, né? Tem um valor de x e um valor de y. O x tá aqui e o y tá aqui. Certo, pessoal? Então, formulazinha do ponto médio, o valor do xm, xa mais xb dividido por 2, ya mais e o ym, ya mais yb dividido por 2, ou seja, média aritmética dos dois pontos, certo? Média aritmética de x, média aritmética de y, ok? Então, a aplicação disso aí, temos um exemplo aqui, vamos fazer essa questão aqui, que é o próprio livro dá. Determine o comprimento da mediana. O que é mediana? A mediana é uma reta, né, um segmento de reta, que vai do vértice de um triângulo até o lado oposto. Só que esse lado oposto, ele está no ponto médio do seu lado oposto, certo? Então, calcular essa mediana. Para calcular essa mediana, então, eu vou ter a distância de A até M. Então, a primeira coisa, eu preciso saber qual é o ponto M, para poder aplicar a fórmula da distância entre dois pontos. Então, aplicando aqui primeiro a fórmula que a gente aprendeu agora, para descobrir qual é a coordenada do eixo M, do ponto M, nós temos aí xm, fazer aqui mais em cima, xm, lembram aí? Média aritmética do xc com xb. Quanto que vale o xb? Xb vale 4. 4 mais xc, 0, dividido por 2. Então, xm vai dar 2. Ym, nós temos média aritmética, menos 2, mais menos 6, dividido por 2. Então, nós vamos ter menos 2 mais menos 6 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então, esse ponto aqui, ele vai ser menos 2 para x e menos 4 para y, certo? Se a gente puxar aqui, ó, coincidentemente, ó, dá para a gente ver que realmente é verdade, certo? Agora eu vou calcular a distância entre os pontos, ponto A e ponto M, que ele quer saber a mediana. Então, a distância de A até M vai ser a raiz quadrada, daqui a pouco eu puxo a reta lá, de xa, ou seja, 2, menos xm, que é menos 2, tudo isso ao quadrado, mais, comecei com A, então continuo com A, ya, que é 3, menos 4. Tudo isso ao quadrado. Então, a raiz quadrada de tudo isso aqui, deixa eu puxar aqui a reta. Então, a raiz quadrada de tudo isso aqui, vamos colocar aqui embaixo. Distância de A até M vai ser 2 menos menos 2 dá 4, ao quadrado dá 16, mais 3 menos menos 4 vai dar 7, 7 ao quadrado dá 49. Então, raiz quadrada disso aí, certo?
distância de A até M. Pessoal, desculpa aí a tosse, mas... Então, 16 mais 49, 65. 65 não tem raiz exata. Então, se quiser deixar assim mesmo, não tem problema. Se quiser calcular, vai dar 8 e alguma coisa aí, né? Que raiz de 64 dá 8. Então, se quiser calcular, vai dar 8,0 alguma coisa. Certo? Agora, vamos lá para o baricentro. Primeira coisa, o que é baricentro? Nós temos aqui, ó, um triângulo dentro de um plano cartesiano, é o que a gente está estudando, que é geometria analítica. O baricentro, pessoal, ele é o centro de equilíbrio do triângulo. Ou seja, se eu pegar todos os baricentros do triângulo, nós temos aqui, vou inserir aqui uma reta. Então, o baricentro, ó, eu vou traçar a mediana desse lado aqui. Vou traçar também a mediana desse lado aqui. A mediana desse lado aqui. Pronto. Então, a gente já viu que mediana, ela é o segmento de reta que vai do vértice de um triângulo até o lado oposto, ou seja, o ponto médio do lado oposto, certo? Logo, a gente tem 3 medianas, nós temos 3 vértices, certo? Esse baricentro é como se você estivesse pegando um triângulo, né? Não tem nenhum triângulo aqui, mas se você pegou um triângulo qualquer, e se você pegar e colocá-lo no triângulo maciço, né? Você colocá-lo, o baricentro, em cima de um ponto fixo qualquer, ele vai ficar em equilíbrio, ele não vai cair nem para um lado nem para o outro, certo? Isso aí é baricentro, a representação dele é o G, porque vem de gravidade, certo? E na geometria analítica eu tenho corrente de fazer esse cálculo aqui também, usando alguma formulazinha aqui. Eu vou demonstrar, mas não precisa decorar a demonstração. Apenas, desculpa, precisa saber a fórmula, certo? Bom, primeira coisa, temos o eixo X e o eixo Y do ponto médio de BC. Obrigado, Estela. Do ponto médio de BC. Então, o ponto médio de BC é D. Então, considerando apenas aqui o eixo X, nós temos que é o ponto médio, XB mais XC dividido por 2, que é a semissoma, né, que eles chamam, que é a média aritmética, e o YB vai ser a mesma coisa. Desculpa, YD vai ser YB mais YC dividido por 2, ou seja, média aritmética também. Existe uma relação que, sem demonstração, eu vou dizer para vocês o seguinte: todo baricentro, ele divide a mediana em 2 partes, sendo que o AG, ou seja, do vértice até o baricentro, ele vale, por exemplo, 2, e aqui vale 1, certo? Então, sempre haverá essa relação. Não quer dizer que aqui vale 2, aqui vale 1. A relação desse dividido por esse é 2 sobre 1. Então, se aqui for 6, aqui vai ser 3. Se aqui for 8, aqui vai ser 4. Ou seja, esse valor aqui sempre vai ser o dobro desse valor aqui. Então, AG sempre vai ser o dobro de GD, certo? Que está colocado aqui, ó. Bom, mais uma vez, considerando apenas o eixo X, o eixo Y a gente faz pela analogia, já que o cálculo é igual. Então, nós temos que, baseado no eixo X, nós temos que XG. Então, o eixo X, o eixo G, o ponto G, ele tem abscissa, né? E tem ordenada. Baseado apenas no
eixo x, eixo das abscissas, nós temos que esse ponto G, ele vai ser o quê? XG menos XA. Vai me sobrar esse pedaço aqui, correto? Agora, o eixo das abscissas do ponto G, eu vou lá até em D, né? XD menos XG, vai sobrar esse pedaço aqui, ó, até XD, que é onde realmente me interessa, certo? Essa relação, ela é de 2 para 1. Agora fica fácil, ó. XD, XG, passa para lá multiplicando. O que me sobra? XG menos XA é igual a 2 vezes XD menos XG, que passou para lá multiplicando. Fazendo o chuveirinho aqui, né? Então, vou multiplicar aqui e aqui, fazer essa multiplicação. Sobrou para a gente XD menos XG, 2XD menos 2XG, é igual a XG menos XA. XG menos XA, isso aqui eu não mexi. Agora, eu peguei esse x, menos 2xg, passei para o outro lado, somando. Passei para cá, somando. Como já tem xg aqui, menos essa cá somando, fica 3xg. 3xg ficou o quê? Esse xa está subtraindo, passa para cá somando, fica xa mais 2xd. Só que 2xd, a gente já viu que, na verdade, xd é igual a xb mais xc dividido por 2. Então, nós temos aqui que, ó, esse valor aqui, xb mais xc dividido por 2, ele é xd, baseado nessa primeira função aqui. O que ele fez aqui agora? Cortou esse com esse, né? Sobrou para mim o quê? XA mais XB mais XC. Esse 3 estava multiplicando, passou para cá dividindo, certo? Então, essa aqui é a formulazinha do... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, um barulhozinho. Então, o XG é igual a XA mais XB mais XC dividido por 3, certo? Que também é uma média aritmética entre o x de cada ponto. Analogamente, fazendo com o y, nós vamos ter também que... Aqui não tem mais nada embaixo. Então, olha só. Nós vamos ter, então, o ponto G. Nós vamos ter o ponto G. Vamos escrever aqui. Então, esse ponto G, ele vai ter valores de x e de y, que a gente vai calcular como? Vou colocar uma fração aqui. Então, nós temos aí... Eu vou nem colocar a fração aqui, vou copiar isso aqui. Então, nós temos aí que o eixo coordenado, ele tem x e ele também tem y. E qual vai ser o y? Só vou trocar aqui o x, né? Y, certo? Então, pessoal, a coordenada do baricentro, ele é a média aritmética dos 3 pontos do triângulo em relação a x e também em relação a y, tá certo? Então, essa aqui é a formulazinha do baricentro. Não preciso decorar essa demonstração, só estou mostrando para vocês que essa fórmula é verdadeira pela demonstração da fórmula, tá ok? Forte abraço a vocês, tá?